Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje veremos o capítulo de número 8 do segundo livro aos Coríntios. Abra aí a sua Bíblia, de preferência a Bíblia de Estudo de Genebra, para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Contribuir. Eles consideravam isso um privilégio. Mas eu pergunto, e você? Contribuir com a obra de Deus. Abra aí, vamos ver o que diz 2 Coríntios capítulo 8. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Esse é o canal de vídeo da Semeadores. A partir de agora, inscreva-se aí. Convidamos você a se inscrever em nosso canal, a clicar aí no link à sua esquerda e já dar ou deixar o seu like aí para nos ajudar no nosso canal. Ressaltamos que essa epístola, 2 Coríntios, foi escrita para expressar carinho e gratidão pelo arrependimento que houve em Corinto e encorajar uma maior lealdade ao apóstolo Paulo, ao apóstolo de Cristo. Neste capítulo, eu acredito que nós cristãos estejamos sem uma liderança mundial, apostólica, católica, no sentido universal, para o nosso próprio bem, eu acredito. Se já com tantos ministérios existentes, independentes, temos tantos problemas com riquezas e dinheiro, imagina tudo concentrado nas mãos de atuais apóstolos. Nem quero pensar. Quem cuida das coisas de Deus acaba tendo que cuidar de muita grana, mas muita mesmo. O que fazer com elas, com as riquezas, para não se contaminar e também não desprezar aquilo que Deus está nos confiando? Fugir não é o caminho. Ignorar é uma péssima escolha. Aquele que está à frente de uma grande obra precisa ser um mordomo fiel, tanto na presença dos homens quanto diante de Deus. Não que todos vão ser prósperos na obra. Tem muita gente que sofre muito e não ganha nada e não obtém nem os recursos para a sua própria sustentação. Pelo contrário, até paga para servir a Cristo. Mas tem muitos outros que ganham muito, e muito mesmo. O que fazer? Vejamos o presente capítulo de 2 Coríntios para nos ajudar nesse assunto. Nós iniciamos hoje a terceira parte da nossa divisão proposta, que é a oferta para os cristãos em Jerusalém. É o capítulo 8 e também o capítulo 9. Então, hoje e amanhã nós estaremos vendo os coríntios não haviam terminado de fazer coleta da oferta para os pobres da igreja de Jerusalém. Paulo relembrou-os do privilégio que eles tinham como corpo de Cristo de cuidar dos crentes em Jerusalém. Nesse ponto, Paulo mudou para um tópico muito importante nessa epístola, a coleta do dinheiro para os crentes pobres em Jerusalém. Sua discussão será dividida em 3 partes, as quais nós irá formar as nossas sessões. Primeira sessão, o exemplo da Macedônia. Paulo começou o seu apelo por assistência financeira para a igreja em Jerusalém, dizendo aos coríntios o quão generosamente os crentes da Macedônia haviam doado. Isso aconteceu em decorrência da graça de Deus a eles. A habilidade deles em dar dinheiro para ajudar, recursos financeiros para ajudar os outros cristãos em necessidade foi um resultado da graça de Deus, porque Deus havia concedido tanto os recursos como o desejo de doar às igrejas da Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia. O que se depreende da leitura do texto é que eles não doaram do que sobrava. Antes foi no meio da mais severa tribulação. 2 coisas se destacam aí: uma grande alegria em ajudar e uma extrema pobreza, falta de recursos. Mas isso não os impediu de generosamente ofertarem, e isso foi uma rica generosidade sem igual. Eles de boa vontade se mostraram voluntários. Paulo motivou os coríntios ao elogiar, verso 2, as igrejas pobres na Macedônia, no norte da Grécia, pela generosidade delas quando a igreja comparativamente rica de Corinto não havia ainda dado a sua contribuição. Havia neles um prazer em querer ofertar e também ajudar, pois assim consideravam isso um privilégio poder participar da assistência aos santos, verso 4. Paulo esperava cooperação, mas isso superou as suas expectativas. Eles não somente fizeram como nós esperávamos, verso 5, foram muito mais além do que era esperado. Deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor. Eles dedicaram novamente suas vidas ao serviço do Senhor, a obedecer a Paulo e a compartilhar do seu ministério. A igreja em Corinto era forte,
de muitas maneiras. Seus membros tinham dons espirituais, incluindo grande fé, sabedoria, dons de língua, zelo e amor. Sempre lembrando que os dons são para a edificação do corpo de Cristo. Nós já vimos isso em 1 Coríntios, nos capítulos referentes aos dons, capítulo 11, 12, 13, 14. Nós vimos isso, que os dons são para a edificação do corpo de Cristo e não para seu crescimento espiritual próprio, ou comparativamente aos outros irmãos, embora haja consequências de um crescimento próprio natural. Repare que o destaque deles foi em tudo, verso 7, na fé, vamos ver, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que tinham por eles. Assim, Paulo pede finalmente que eles se destaquem também neste privilégio de contribuir. O exemplo de Jesus, seção B, versos 8 e 9. Nos versos 8 e 9, ele fala do exemplo de Jesus. Paulo apelou em seguida para o exemplo do alto sacrifício de Jesus, como motivação para que eles ajudassem a igreja em Jerusalém. Paulo preferia que a adoção fosse voluntária, embora tivesse grande autoridade, preferia pedir em vez de exigir. Aqui está um bom padrão para todas as autoridades seguirem. Na glória e na honra, que eram eternamente dele no céu, Jesus Cristo se fez pobre. Ele desistiu da sua glória no céu para viver, sofrer e morrer como um homem. Os coríntios, como Cristo, deveriam dar-se a si mesmo por causa dos outros. Também nós, os crentes atuais, do século 21, não devemos fazer o mesmo? Seção C, um pedido razoável. Deste ponto em diante, a partir do verso 10 do capítulo 8, até o próximo capítulo, no verso 15, veremos um apelo razoável. Na análise final, Paulo havia pedido muito pouco para os coríntios. Ele os incentivou com um programa razoável e prático para coletar fundos para Jerusalém. Eles haviam começado a dar de acordo com as instruções de Paulo em 1 Coríntios 16, de 1 a 3. Assim como em toda a vida cristã, assim é no dar. As ações precisam acontecer por bons motivos e os bons motivos devem ser demonstrados pelas ações. Assim como a oferta da viúva pobre em Marcos 12, de 41 a 44, assim é ou deve ser aqui. A intensidade do desejo do doador e o desejo de dar generosamente é agradável a Deus, mesmo quando o presente é pequeno porque o doador é pobre. Isso não é feito segundo o que ele não tem. Uma advertência contra dar ou prometer dar uma quantia de dinheiro maior do que os próprios recursos ou habilidades, esperando que Deus pagará de volta a quantia. Isso é testar a Deus. Lucas 4,12. As pessoas devem dar na medida em que Deus as capacita. Mesmo assim, o outro, e mais ainda comum, erro é a falha de dar imediatamente e generosamente quando Deus providencia uma renda adicional. O segredo não é a coisa nem a quantia, mas a boa mente, o culto racional a Deus pela oferta, pela fé, pelo amor. O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não é nada. Ou seja, o recurso e a coisa não são feitas pela quantidade, mas pelas bênçãos de Deus. O que é mais importante para uma igreja beneficiada que também presta assistência social diante de Deus? Uma enorme quantia de 280 milhões de oferta ou uma pequena e abençoada oferta de R$200? Deus, por acaso, precisa de dinheiro? A igreja precisa de dinheiro? Sim, com certeza ela precisa de recursos financeiros, mas em primeiro lugar ela precisa muito mais de Deus do que do bem e da própria provisão. Maior é o doador do que a doação. Maior é o abençoador do que a bênção. O desejo de Paulo não era aliviar ou sobrecarregar ninguém, mas que houvesse igualdade. A palavra traduzida igualdade pode significar justiça, que é o significado que ela toma em Colossenses 4:1. Isso clama por equidade em vez de estritamente igualdade. Em nenhum outro lugar dos escritos de Paulo ele indicou que queria que todos os cristãos tivessem posses iguais ou lucros iguais. Aqui ele expressou o desejo de que deveria haver uma distribuição justa na tarefa de cuidar dos pobres. Paulo cita as Escrituras, verso 15. Ele se referiu a Êxodo 16, verso 18, que diz
Aqueles que ajuntavam mais maná compartilhavam com aqueles que juntavam menos. Ele aplicou esse princípio aos coríntios, que deveriam compartilhar com aqueles que estavam em necessidade. Paulo enviou Tito de volta para Corinto antes dele. Com Tito, ele enviou um irmão cujo louvor no evangelho estava espalhado por todas as igrejas. Esse irmão cristão aqui não é identificado. Ele pode ser uma referência ao companheiro frequente de Paulo, que era Lucas, o nome mais proposto comumente, mas Barnabé e Tíquico também têm sido propostos, assim como muitos outros. Não há informações suficientes para que uma identificação definitiva possa assim ser feita. Também esse irmão tinha sido eleito pelas igrejas. Isso sugere algum papel congregacional da eleição dos representantes para acompanharem Paulo. Percebe-se que a motivação de Paulo era a glória do próprio Senhor e também demonstrar a disposição deles para com os coríntios. A doação de dinheiro e a administração apropriada dessa oferta não é mundana ou espiritual, porque em si mesma ela honra o Senhor. Paulo tinha o mais alto nível de integridade pessoal e sabedoria prática. Ele desejava certificar aos coríntios que não iria usar de maneira incorreta nem mesmo uma ínfima parte da oferta que seria enviada a Jerusalém. Ele insistiu para que os representantes confiáveis de diversas igrejas o acompanhassem, a fim de evitar a aparência de algum tipo de má ação. Esses homens também providenciariam proteção para Paulo contra ladrões ou judeus hostis. A identidade do irmão, do verso 22, também não é conhecida. O que se sabe dele é que era muito delicado, ou muito dedicado, principalmente por causa da grande confiança que eles tinham neles. A doação dos coríntios seria conhecida não somente por Deus, mas também por muitas outras igrejas. Isso permitiria que os outros cristãos adorassem a Deus pelos bons feitos realizados por meio dos crentes de Corinto, assim como Paulo e seus companheiros de trabalho ficaram orgulhosos da boa obra que Deus havia realizado e continuava a realizar na igreja de Corinto. O capítulo 8 começa dizendo: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia. Esse é o primeiro versículo do capítulo 8. E o capítulo 24 do capítulo 8, que encerra o capítulo 8, diz: Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da vossa exultação, a vosso respeito na presença desses homens. Esse capítulo falou aí, você viu, de ofertas, de doações, falou de fidelidade, de boa vontade para ofertar e contribuir, e principalmente de igualdade, como em um comunismo perfeito e teórico, onde tudo é comum e todos têm tudo em igual. Por que os evangélicos não têm uma liderança mundial, apostólica, universal, católica, né? Por quê? Isso nós começamos o capítulo dizendo isso. Creio que isso é a própria providência divina para que não haja contaminação política e acumulação de riquezas em nome de Cristo, como temos visto em outros movimentos. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 9, continuando o assunto ainda da terceira parte da nossa divisão, e nós continuaremos a ver esse assunto, o dom de ofertar e contribuir com alegria, com amor. Esses capítulos 8 e 9 de Coríntios falam desse assunto. Então nós veremos amanhã o dom de ofertar e contribuir com alegria e amor. Fique aí conosco. Inscreva-se no nosso canal, o canal de vídeo das Semeadores. Eu sou o pastor Daniel Deusdedit. Clica aí no sininho à sua esquerda e já dê o seu like aí ajudando o nosso canal. Todos os dias estamos aqui. A parte escrita dessa narrativa você tem acesso. Jamaisdesista.com.br. Acesse lá. Tem muito material para você e em breve teremos infográficos de todos os capítulos da Bíblia. Vão ser mais de 1000 infográficos. Está lá, Jamais Desista, www.jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Você vai acessar lá aí todo o material que nós temos, Bíblia de Estudo de Genebra, outras Bíblias de Estudo, livros de estudo, material, livros das Semeadores, meus livros, etc. Também o nosso programa de rádio, às quartas-feiras, às 20 horas, às quartas-feiras, às 15 horas, no horário do Brasil, nós temos aí o programa Momento Missionário, Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia. E nós também estaremos trazendo essa palavra na nossa igreja,
às quartas-feiras, na nossa sede, na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial, em Taguatinga Norte. Venha nos fazer uma visita, conhecer nosso trabalho e também nos ajudar, contribuir, ofertar, abençoar nosso ministério. Agradecemos sua vida, agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele fará, usando-nos como instrumentos da sua glória. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, família e ministério. Amém.